Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos de volta ao quarto vídeo, na verdade quinto, sobre as obras do Marx, nessa série especial de 200 anos. Agora sobre esse daqui, sobre a questão judaica. Seguinte, assim como outros livros, eu vou reforçar mais uma vez. Não sou especialista em filosofia, tampouco em religião, que é o que vai passar aqui. O meu objetivo é passar um panorama geral da minha leitura. Morar em casa às vezes é complicado, fica passando um monte de carro, né? Enfim. Então é o seguinte, eu não vou ficar passando detalhes e detalhes e detalhes, vou passar a minha visão sobre a obra, certo? Essa daqui, sobre a questão judaica, é um escrito que Marx fez em 1843, entre agosto e dezembro. Ele está dialogando com Bruno Bauer. Lembra que lá no começo, num dos livros, neste daqui, eu falei que ia dar zica entre os dois? Então aqui já começa um negocinho meio... uma treta bacana entre os dois. Lembrando, o Bruno Bauer deu algumas sugestões, alguns pitacos para ele fazer a tese de doutorado dele e tal, né? E aí ele fazia parte do círculo dos doutores até uma certa época. Porém, em um determinado momento, o Marx se distancia desses jovens hegelianos, principalmente por não concordar com as opiniões, com a visão de Hegel sobre o sistema, certo? Aqui tem um diálogo, uma treta muito forte entre os dois, pelo seguinte motivo, vou usar minha cola. A questão judaica histórica é praticamente secular, certo? Você sabe do nazismo, você sabe das questões hoje em dia envolvendo Palestina e por aí vai. A questão dos judeus é muito complexa. Inclusive está no Mercador de Veneza do Shakespeare, várias outras obras. Até hoje em dia existe um preconceito contra judeus em alguns países, por aí vai, certo? Vamos ter isso em mente, mas vamos focar no contexto específico daqui. O que estava acontecendo para Marx escrever isso? Olha só, eu anotei algumas informações, porque este livro aqui é traduzido pelo Nélio Schneider e pela Wanda Caldeira Brandt. Além disso, inclui ensaios de Daniel Ben Said e as cartas de Marx a Hugh, publicadas nos anais franco-alemães. Se eu não me engano, aqui também é Daniel Ben Said que apresenta, tá? Só pra fazer uma observaçãozinha em tempo. Como sempre, os livros da editora Boitempo traz pra gente, né, nota da editora e depois um artigo de alguém, um artigo de algum especialista sobre aquela obra, sobre aquele momento de Marx. Esse daqui, e também na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, quem fez esse artigo foi o Daniel Ben Said. E nos dois textos, embora a nota da editora seja mais rápida, eles colocam um contexto muito bacana sobre o que está acontecendo na época e por aí vai. E aí eu peguei as seguintes informações. Veja bem, um histórico muito rápido. Em 1816, lembrando da perseguição histórica aos judeus, beleza, isso estamos em mente, estamos na mesma página, ok. Em 1816, houve uma proibição ao acesso dos judeus à função pública, lá na região da Alemanha, daquela época. Em 1819, houve manifestações anti-judeus na Baviera. Em 1840, eles também foram prejudicados por conta de um boato de um assassinato ritual. Nessa mesma década, 1840, os judeus defendiam a assimilação deles ao Estado. Então tinha toda essa questão da perseguição aos judeus, do preconceito contra os judeus e uma série de coisas relacionadas a eles. Eis que Bruno Bauer escreveu um artigo argumentando que os judeus deveriam negar sua religião para serem aceitos na vida pública, na função pública. Eu não sei vocês, e eu imagino, eu tenho certeza que a minha opinião foi formada a partir desta leitura. Porque é o seguinte, nós vimos no vídeo passado que o Marx critica muito fortemente a questão da religião por conta da necessidade de emancipação do homem, do conflito entre essência e existência, o homem poder se enxergar como tal e como parte da sociedade, por aí vai, essas questõezinhas assim, certo? Em resposta ao Bruno Bauer, o Marx defende que não necessariamente os judeus precisam negar a sua religião
para se encaixarem na vida pública. Na verdade, a religião não passa de um estágio do desenvolvimento do espírito humano. É um estágio que deve ser superado para o homem se emancipar. Ele se emancipa de várias questõezinhas da sociedade, da religião e por aí vai. Então, o Marx defende muito fortemente que não necessariamente os judeus precisam negar sua religião para poder serem aceitos na vida pública. A proposta de Marx ele diz que não é necessário abandonar a religião, mas sim tratar da miséria real, sustentáculo da religião. Vou até pegar a citação disso daqui. É uma parte do texto do Daniel Ben Said, está na página 21, no artigo do Daniel, e tem forte relação com o vídeo anterior, com o livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. O Daniel diz o seguinte, portanto, o principal problema para Marx não é a manutenção da religião sob o Estado político, mas o fetichismo do Estado resultante do desdobramento entre sociedade civil e representação política. Isso está muito forte aqui. Precisa ler esse para entender esse. Além disso, ele diz, Marx apoia a emancipação política dos judeus sem exigir que renunciem à sua religião, pois as religiões somente poderiam se extinguir junto com a miséria real, contra a qual protestavam, e a necessidade de ilusões com a qual reagiam. Ou seja, não adianta nada a gente eliminar a religião e não entender algumas coisinhas que estão por trás ou por debaixo do pano. Ele defende sempre a questão de entender o sistema, entender a gênese. Lembra da Santíssima Trindade, que eu li um trecho disso aqui? É muito parecido aqui. Tem uma questão aqui também que é muito forte. Público e privado de novo aparece aqui. E ele diz o seguinte, fazendo um link com o último ponto. O homem se emancipa politicamente da religião, banindo-se do direito público para o direito privado. Ela não é mais... O homem se emancipa politicamente da religião, banindo-a do direito público para o direito privado. Banindo a religião, certo? Ele não é mais o espírito do Estado. Ela não é mais o espírito do Estado, no qual o homem, ainda que de modo limitado, sob formas bem particulares e dentro de uma esfera específica, se comporta como ente genérico em comunidade com os outros homens. Ela passou a ser o espírito da sociedade burguesa, a esfera do egoísmo, do bellum omnium contra omnes, da guerra de todos contra todos. Ela já não passa de uma profissão abstrata da perversidade particular, do capricho privado, da arbitrariedade. Em Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx critica exaustivamente as relações de interesse entre o público e o privado. Aqui parece que ele reforça a necessidade dessa separação. Isso foi uma observação minha no final. Certo? Então, mais uma vez, a gente vai ver essa questão do público e do privado sendo debatido fortemente por Marx. Aqui também aparece uma crítica, de novo, forte à burguesia e ao interesse particular. Na página 58, ele diz o seguinte... A necessidade prática, o egoísmo, é o princípio da sociedade burguesa e se manifestará em sua forma pura no momento em que a sociedade burguesa tiver terminado de gerar o Estado político. O Deus da necessidade prática e do interesse próprio é o dinheiro. Ou seja, além de todas as questões do público e do privado, aqui Marx coloca na jogada a questão do dinheiro. Não fica claro a questão do fetichismo, que ele trata muito forte lá no Capital. Tá no primeiro capítulo do Capital essa questão. Mas a gente já vê uma questãozinha de Marx, um incômodo de Marx em relação ao dinheiro e o quanto as pessoas se alienam em relação a ele. Alienação aparece aqui, fetichismo não. Mas a gente já vê um certo cenário para ele chegar até aquela crítica forte que ele fez e é tão conhecida na teoria marxista de hoje, o fetichismo, certo? Além disso, eu acho interessante algumas outras questões a serem apontadas aqui. Eu não vou me aprofundar mais em alguns pontos específicos da obra dele, porque como eu disse, além de eu não ter a capacidade para isso, eu também acho meio complexo. Por isso que eu gostei dela, entendeu? Porque duas burras juntas não dá certo, quebra a cabeça. Porém, lá no final do livro, existe um pós-fácil, também do Daniel Ben Said, chamado Na
e pela história. Reflexões acerca de sobre a questão judaica. Neste artigo aqui, que também é super importante de ler, o Daniel Ben Said trata de algumas questões muito específicas. O primeiro ponto que ele coloca aqui, que é bem curioso de se ler, é uma questão: Marx, antissemita precursor? Essa questão aqui, enquanto eu tava lendo, eu fiquei realmente um pouco incomodado com algumas posições de Marx relacionadas aos judeus. Vale lembrar que o pai dele foi judeu e que ele tinha uma aproximação da religião, certo? Ao longo do livro aqui, o Marx pega um ponto que eu acho complicado, levando em consideração o contexto que a gente, século XXI, tem relacionado aos judeus. Ou seja, judeus são mercenários. É um ponto não comum, mas disseminado ao longo de toda a história essa questão. Inclusive, no Mercador de Veneza do Shakespeare tem essa questão. Ela se passa quase inteiro sobre essa questão do judeu mercenário, certo? Tem alguns pontos que o Marx diz que o Deus do judeu é o dinheiro. E meio que faz coro com esse senso comum. Eis que, ao ler isso, eu fiquei incomodado, porque eu falei assim, isso aqui é senso comum até hoje. Foi muito forte na história e alguma blá 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 blá. Só que existe a defesa do Daniel Ben Said e isso fica claro também na leitura quando você está disposto a ler e entender o partido de Marx. Lembra que eu disse da questão da emancipação, que começou na tese de doutorado, tinha muito pouco aqui, mas está super forte aqui. Ele diz que o homem precisa se emancipar de si mesmo, existência, essência. Não vou ficar repetindo. Sobre essa questão da emancipação em relação à religião, na página 34, o Marx diz o seguinte, é logo no comecinho do artigo dele: assim que judeu e cristão passarem a reconhecer suas respectivas religiões tão somente como estágios distintos do desenvolvimento do espírito humano, como diferentes peles de cobra descartadas pela história, e reconhecerem o homem como a cobra que nelas trocou de pele, eles não se encontrarão mais em uma relação religiosa, mas apenas em uma relação crítica, científica, em uma relação humana. A ciência constitui, então, sua unidade. Todavia, na ciência, os antagonismos se resolvem por meio da própria ciência. Mas a crítica dele de falar que Deus, o dinheiro é o Deus dos judeus, nossa, é meio trava-língua isso, né? Precisa ser encaixado justamente na defesa de que o homem precisa deixar de ser alienado em relação à religião, ao dinheiro, entre outras coisas que ele vai colocar nessa obra ao longo das obras dele. Eu achei extremamente importante ter este pós-fácil. Nem todas as obras da Boitempo têm um pós-fácil explicativo como este daqui. Por exemplo, na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, não tem. Só tem uma apresentação do Daniel Ben Said, não tem nada depois. Aqui, a Boitempo resolveu colocar esse pós-fácil e eu imagino que ele esteja neste ponto do livro justamente por conta dessas questões que o texto do Marx levanta e podem ficar sem um entendimento adequado, uma explicação bem feita. O Daniel Ben Said, ele coloca vários pontos relacionando com críticas de outras pessoas, críticas negativas e defesas positivas da teoria de Marx. Então é importantíssimo ler esse pós-fácil, tá? Eu acho que eu consegui passar o essencial dessa obra para vocês. Pelo menos eu espero que eu tenha conseguido. Porque ela não é uma obra tão complexa quanto a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, mas ela também tem o seu grau de complexidade, principalmente, eu acho que é em relação ao contexto. Se a gente não está inserido naquele contexto ou consciente daquele contexto, alguns pontos ficam assim, ué, por quê? Hein? Aqui, ó, cada um vai tirar a sua ideologia ali da pessoa. Eu espero que eu tenha passado para vocês a visão geral disso daqui. Provavelmente eu deixei várias coisas de fora e provavelmente deixei algumas coisas que eu gostaria de falar também de fora, mas o essencial deve estar aí para vocês. Leiam sobre a questão judaica junto com esse daqui. Eu acho que é fundamental ler os dois para ter essa questão tanto da religião quanto do direito, e os dois se juntam muito fortemente na introdução que está no apêndice deste livro aqui. Eu acho que não dá para ler separado, tá? Com isso, nós fechamos os 4 livros de Marx que eu prometi para vocês lá no Instagram. Me sigam no Instagram.
que foram a tese de doutorado do Marx, os primeiros artigos dele no Anais Franco-Alemão, na Gazeta Renana, na verdade, um debate sobre o direito de Hegel, a filosofia do direito de Hegel, e uma treta muito legal com o Bruno Bauer sobre a questão judaica, certo? Aproveito este vídeo para dizer já que estou relendo, na verdade, manuscritos econômico-filosóficos, e vamos ter vídeos curtinhos, vários vídeos curtinhos, porque eu bolei uma coisa bem interessante pra gente entrar a fundo nesse. Esse daqui eu já me considero muito mais capacitado para conversar, afinal sou economista, não é mesmo? Então muitas coisas aqui eu estudei a fundo na economia, então a gente vai poder conversar melhor sobre os primeiros escritos econômicos do Marx. Muito obrigado por ter acompanhado os vídeos aqui do canal Marca Páginas, essa série de vídeos hoje dos 200 anos de Marx. E eu queria aproveitar esse último momento para dizer o seguinte: estude Marx. Se você gosta, estude porque gosta. Se você já passou por ele e estuda economia política, estuda porque é fundamental ter um contraponto, principalmente se você, na sua faculdade, na sua formação, teve só autores liberais, neoliberais, só viu este ponto de vista, dê uma olhada, dê uma chance ao Marx, até para você aprimorar a sua visão. Espero que vocês tenham gostado dos 4 livros. Eu vou tentar fazer um vídeo ainda sobre uma matéria de jornal que saiu no Valor, falando sobre Marx, mas se não der tempo eu faço mais pra frente, tá bom? Desculpa, eu vi o meu último vídeo, ficou tudo desfocado, mas o que importa é o conteúdo, certo? Com o tempo eu vou conseguindo melhorar essa questão do foco da câmera da Mi, porque é uma tecnologia muito avançada para minha capacidade. Tchauzinho!